Pode ver de onde querer ver. Duve, Diário de uma Vida Elétrica para você. Mais um capítulo, mais um podcast. Eu tenho a satisfação de ter conosco aqui no estúdio da Fontana Filmes uma referência do nosso setor solar, uma pessoa que tem uma experiência grande, fundamental nele, mas não só nele. A história de vida é muito boa, nós já fizemos um making-off ali de quase 2 dias, então acho que tem muita história para contar. Nós vamos tentar resumir, nós não vou prometer, nós vamos tentar ficar em 1 hora e pouco, mas vem com a gente que vocês vão gostar. Eu tenho comigo aqui Nelson de Souza Falcão Filho. Nelson Falcão, verdade, Nelson? Mais conhecido como Nelson Falcão, mais curtinho. E um nome forte, né, Nelson? Muito forte. Nelson Falcão, eu já, se você sai candidato, eu voto, viu? Não, eu não tenho essa inclinação. Não está pensando nisso, não, né? Mas já fez muita coisa, né? Já que é fiz o que a gente bastante coisa interessante. Que a gente vai contar aqui. Só para você que está nos assistindo, atualmente o Nelson é diretor sênior de desenvolvimento de negócios Latam da Nextracker e também vice-presidente do conselho, correto, Nelson? Sim. Da cadeia produtiva da AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, e faz parte do board, faz parte do conselho da Revolu Solar, que é uma ONG fantástica que tem projetos incríveis no Rio de Janeiro, mas a gente vai falar disso mais à frente. Antes, nós vamos voltar um pouco no tempo, né, Nelson? Vamos lá. A proposta do quem nos assiste, do Duve, é contar a história das pessoas e depois a gente vai ligando ela com o momento profissional e com o momento do setor. O Nelson, ele, ainda que a história de vida é paulistana, o Nelson não é paulistano. Não, eu nasci na Paraíba, né? A minha mãe voltou para Paraíba na época que ela engravidou de mim, porque eu tenho um irmão mais velho que nasceu em Volta Redonda. Nessa época ela morava em Volta Redonda, mas não tinha rede de apoio. Então ela voltou para Paraíba para eu nascer, ela com o apoio da família. Depois ela retornou para Volta Redonda. Então, por pouco, o Nelson também não foi torcedor do Voltaço ali. Poderia até ter sido. Né? Funcionário da CSN. Acabei sendo torcedor do Santos, mais especificamente do Pelé. Certo, tá certo. É uma boa referência futebolística, né? Apesar de que reza a lenda aí que bola também não é o forte do Nelson. Não é meu forte. Bola não é meu forte. Qualquer esporte de bola eu saio correndo para o lado oposto. Muito bem. Mas tem hobbies aí na trajetória, né? Ou seja, não foi para o esporte, mas também, dito no making off, tem um Nelson artista aí que gosta da arte ou que gosta das artes, muito latente, né? Principalmente da música. Como é que é essa relação aí, Nelson? Conta pra gente. Olha, eu sempre tive muito prazer em escutar música. Obviamente, quanto mais qualidade na reprodução, melhor. Eu sempre fui um pouco chato nessa questão. Então, ao longo dos anos, fui buscando, enfim, colecionar algumas músicas que eu gosto e, em paralelo, estruturando um sistema de som, um sistema até de home theater de qualidade para poder desfrutar de tudo isso, né? Do mesmo jeito, pelo próprio desenvolvimento do home theater, acabei gostando também de cinema, mas, às vezes, eu me pego prestando mais atenção no som do filme do que na história, né? Então, realmente, a minha relação com uma música, com o som, ela é bastante profunda. Mas são poucas músicas, né, que você tem de arquivo? Olha, eu tenho uma quantidade grande, porque ao longo dos anos, né? Foi uma música ou outra, foi chegando. Vai uma, vai. Olha, por exemplo, dos Beatles. Eu Certo. vou dar um exemplo dos Beatles que acho que todo mundo vai conseguir entender. Primeiro, eu comprei todos os LPs dos Beatles. Maravilhoso. O dia que eu completei a coleção, fiquei muito contente. Logo depois saíram os CDs. Então, eu peguei e comprei todos os CDs dos Beatles. Passado algum tempo, saíram os arquivos em alta definição das músicas gravadas conforme o arquivo original lá da gravadora. Então, foram 3 vezes que eu comprei as coleções. Ou seja, você tem os LPs? Não, as LPs eu já me desfiz. É mesmo? Todos Com os dor no LPs. coração, não?
Olha, hoje rola um eu arrependimento? acho que poderia até usar, mas o que na época... acontece é que não é só o LP, mas todo o sistema de reprodução que vai ficando obsoleto. Né? Então, no momento que o LP sai entre o CD, a gente também melhora um pouquinho a caixa acústica e o amplificador, e aí vai. Né? Então, hoje eu tenho os arquivos de alta definição originais lá do estúdio da Apple lá na época, né? E é um prazer enorme escutar com fones de ouvido de qualidade, enfim. E aí vai. Então, a partir daí, a gente começa a guardar as músicas em formato digital. Toda a coleção de CDs eu passei para um formato digital, então eu consigo carregar comigo. Como eu sempre viajei, eu ficava com a dor no coração de viajar porque eu não podia ouvir música. Como é que leva um LP? Como é que eu levo um LP ou depois um CD? Então, ao longo do tempo, eu fui digitalizando tudo isso para poder carregar comigo. Então, hoje, no meu celular, eu tenho toda a minha coleção de músicas. Eu fiquei curioso com um tema aqui agora, quando você falou assim, eu vou trazer um número para vocês, ele não falou, eu provoquei, ele não falou, são 10 mil músicas, tá, gente? O número da coleção aí, que ele não disse, são 10 mil músicas. É 1 tera de música que ele está passando pouco a pouco para chegar aí ter 2 arquivos, vamos dizer, um arquivo físico e um arquivo na nuvem. Está dito, pronto. Fiquei curioso com o tema aí, Nelson. Eu já ouvi falar que a qualidade do som do LP ela é melhor do que a qualidade do som digital. Sim. O som analógico da ranhura, né, do LP ele é melhor do que a qualidade do som digital, ou seja, isso é fato? Olha, é difícil dizer isso porque, na verdade, são 2 sistemas tão diferentes, o mecanismo dos sistemas é muito diferente. Então, por exemplo, se você pegar o som de um LP que é analógico, você não consegue processar esse som. Pelo fato de ele ser analógico, você consegue amplificar, ele fica mais alto, fazer algum ajuste de tonalidade. Mas é aquilo. Né? Quando você pega esse mesmo som digitalizado, você consegue processar. Significa o quê? Que um engenheiro com um equipamento super especializado vai dar um pouco mais de nuance ali no contrabaixo do Paul naquela música, ou sobre a voz do Ringo na outra. Mas não é, então, o som original. Alguém não é o som foi original, e mexeu. Mas existem trabalhos de boa qualidade, de remixagem, e existem trabalhos que não são de tão boa qualidade. Entendi. Mas é muito comum você ver, enfim, você vai olhar um determinado CD ou uma música, remixado em 2000 não sei quanto. É alguém que pegou o arquivo original, fez esses ajustes e está vendendo. Né? Quando a gente compra lá e está assim, redigitalizada, porque pegaram o som original. E tal. E o analógico não dá para fazer isso. Sim. Então, esses remixados, quando são bem feitos por engenheiros que têm realmente o equipamento correto e tal, eles podem ficar muito bons. Né? Mas você tem razão, não é mais aquele som exatamente igual ao original. E quando você fala que você foi para essa busca e buscar o arquivo em alta definição, Sim. Isso quer dizer que, eu estou supondo a resposta aqui sim, mas para entender melhor, ele é diferente do meu arquivo de som que eu escuto aqui no Spotify, por exemplo, dando nome aos bois. O Spotify pode até ter o arquivo remixado, mas não é mais aquele mesmo arquivo que gerou... Não, eu estou dizendo da qualidade do arquivo, do som, tá? Porque você falou assim, eu fui buscar uma música, por exemplo, qualquer em alta qualidade. Essa alta qualidade é diferente da qualidade normal que a gente tem aqui. Provavelmente sim, porque os arquivos acabam sendo muito grandes, muito pesados para serem transmitidos assim facilmente num streaming. Tá? Mas existem streamings de arquivos de alta qualidade. Você paga uma assinatura um pouco mais cara e precisa, obviamente, ter uma internet mais robusta, mas existem. Esses arquivos que eu estou falando, eles são de sites especializados. Tá? Esses sites especializados, eles vendem o arquivo, você faz o download deles. E ele fica na sua máquina e você vai ouvir o arquivo. Então, por isso que eu tenho ele no meu celular, é o arquivo remixado. Que eu fiquei nesse ponto para quem está nos assistindo, para a gente entender. Sem querer fazer propaganda, posso falar de um site? Claro. Tem um site... Não, fala porque depois a gente pede patrocínio para ele, entendeu? Não deixa de falar, Tem um site que eu gosto muito, ele existe já há algum tempo, chama-se HD Tracks.
HD de High Definition, né? Tracks. Então, você entra lá, faz uma assinatura, põe o número do cartão, aí você vê, por exemplo, voltando ao exemplo dos Beatles, ele remixou lá um determinado álbum. Você compra aquele álbum remixado, faz o download para você, para a tua máquina, e fica escutando com aquela qualidade remixada que ele está colocando, está comercializando. E, além disso, obviamente, você vai encontrar milhares de arquivos de jazz, de músicas clássicas e vários outros gêneros e autores, né? Então é diferente. Você consegue perceber a diferença? O ouvido está treinado assim, né? Aí vai depender do ouvido, sim. O ouvido está treinado, mas a idade já começa a vantagem é que paga mais barato, né? Mas além disso, você tem todo o processo de como você vai escutar, né? Então, depois de várias tentativas com diferentes caixas acústicas, a sala acústica da sala assim, assado, etc. e tal, eu cheguei a uma conclusão que até me surpreendeu muito. O melhor sistema que eu tive até agora é com fones de ouvido, né? Porque aí a acústica da sala é irrelevante, e particularmente os fones muito pequenos. Esses que você usa mesmo em avião, quando está no metrô, tem, obviamente, de todos os tipos, de todos os preços, de todas as qualidades, mas algumas marcas elas fazem verdadeiras joias, porque ela faz um desenho tão complexo que o som parece assim que você está diante de uma sala perfeita, né, com acústica, etc. e tal. Então, realmente, você teria que ter o arquivo, um sistema de reprodução que não atrapalhe o processo e um fone de ouvido que te entregue a claridade do arquivo para você poder escutar e desfrutar. Muito bem. Então, esse é o Nelson músico, mas diz que tem o Nelson também do cinema, né? Que gosta de filme. Né? Eu gosto dos filmes clássicos. Né? Eu gosto daqueles filmes que você assiste 10 vezes e não enjoa. Né? Por exemplo, Cantando na Chuva, aquilo é maravilhoso. Aquele filme é uma arte impressionante. Você vai ter um viés para filmes musicais? Não. Não necessariamente. Aí muda, aí não tem... Não necessariamente. O filme que eu mais gosto... Isso, é da pergunta que essa pergunta vinha agora. É um filme Casablanca. E eu espero o dia que a inteligência artificial vai mudar o final desse filme, porque no final desse filme o casal não fica junto, eu não me conformo com isso. Então, viu? E todas as vezes é a mesma coisa, ele não fica. Todas as vezes e não vai ele põe ela no avião e vai embora, não pode. Isso vamos resolver isso. Olha, o dia que sair a versão de Casablanca, onde o Humphrey Bogart fica com ela, no final eu vou comprar esse arquivo. Não, com o IA a gente dá um jeito vamos dar um jeito. Me ajuda a divulgar essa ideia, quem sabe tem outros fãs aí, né? Para fazer. Por falar, Nelson, em ajudar a divulgar, não posso esquecer aqui dos nossos patrocinadores, eu queria fazer esse agradecimento. A gente já falou que já promoveu uma empresa, eu vou promover aqui as que nos ajudam a contar essas histórias aqui tão diferentes, incríveis do nosso setor elétrico. Queria agradecer a EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia, uma empresa que é referência. A EMAI tem vindo muito forte com projetos interessantes, principalmente com projetos de hidrelétricas, mas também de flutuantes. Enfim, a EMAI está fazendo uma reinvenção num negócio de um século. Eu vou deixar aqui o QR Code da EMAI aqui na tela para vocês. Quem quiser saber mais do que a EMAI fez e tem feito, está aqui. Agradecer também a TUV Highland, que é outra empresa referência global, uma empresa com um século e meio, uma empresa alemã, uma empresa que tem muita tecnologia para as consultorias, para a validação de processos e produtos. A TUV é uma excelente opção e o QR Code da TUV está aqui também para ver o que a TUV faz. TTS Energia, uma empresa EPCista, com grandes projetos no setor de energia solar fotovoltaica, seja na mini GD, mas também agora na geração centralizada. QR Code da TTS aqui, para que vocês possam conhecer um pouco mais os trabalhos do que a TTS tem feito no setor fotovoltaico brasileiro, e também
A Trael Transformadores, uma empresa com mais de 30 anos de mercado, uma empresa que é referência na fabricação de transformadores para todo o Brasil, com uma estrutura incrível, fantástica no centro-oeste brasileiro. QR Code da Trael Transformadores aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores que permitem, como eu disse, que a gente tenha essas boas conversas. Jabá feito, né, Nelson? Agradecer, que senão como é que a gente faz para contar essas histórias? Mas voltando aqui, então, na história do Nelson, isso tudo, inclusive, Nelson, esse gosto pela música, pelo cinema e tal, tem uma passagem que tem um pouco a ver com o Nelson, engenheiro elétrico, engenheiro eletricista. Dá para dizer que o Nelson é um pouco dos dois, né, Nelson? Elétrico e eletricista, né? E formado na Escola Politécnica da USP. Mas tem um tema aí, né? Tem. Quer dizer, essa paixão pelo som bem reproduzido, etc. e tal, que já vem de longa data, me fez ter interesse por estudar como esses amplificadores, toda essa eletrônica, como ela acontecia. E eu fui estudar engenharia, né? Inicialmente engenharia, a ideia era eletrônica. Naquela época, o curso de eletrônica da Universidade de São Paulo era um curso que tinha 2 anos para todo o pessoal elétrico junto, né? Ou seja, eletrônico, eletrotécnico. E no final, por uma série de razões, eu acabei passando da eletrônica para a eletrotécnica, né? Uhum. E acabei me formando como engenheiro de sistemas de potência. Uhum. Né? E sistemas de potência, não sei se eu posso já emendar. Pode. Mas um orgulho que eu tenho hoje bastante grande de ter feito parte do desenvolvimento do Sistema Integrado Nacional, o tal do SIM, né? Uma referência global. Uma referência global, é um orgulho da engenharia, é um dos sistemas mais complexos e mais bem feitos do mundo, né? Poucas pessoas no Brasil têm essa noção, mas isso nos permite gerar energia lá em Fortaleza, por exemplo, e consumir em São Paulo. Isso é uma obra que nos Estados Unidos não existe isso. Para que você tenha ideia, ter uma ideia. Na Europa também não existe isso. Ou seja, pouquíssimos países têm essa grandeza de sistema elétrico, essa capacidade de gerar num lugar e usar essa energia. E num país do tamanho do Brasil, né, Nelson? Vamos deixar esse detalhe aí, porque eu morei no Panamá, que deve ser do tamanho de Sergipe, aí dá para fazer, né? Ou é mais fácil de fazer, né? Você fazer isso num país de 8 milhões, 500 mil quilômetros quadrados, é um desafio gigantesco. E eu acho muito bacana essa tua observação e esse teu orgulho, porque realmente é um orgulho para todos nós do setor elétrico, né? Quando a gente fala do SIM e você ter participado disso, é a coincidência, né? Porque recente agora a gente teve a última capital do Brasil que passa a fazer parte, ou seja, o sistema elétrico brasileiro de fato está todo interligado, não é isso? Agora está. Cerca de 1 ou 2 semanas atrás, passou o teste da conexão de Manaus com Boa Vista, interligando a última capital que estava desconectada do sistema integrado. Na época, antes disso, ela comprava energia da Venezuela, o que eu acho assim uma vergonha, um país desse porte ter que trazer energia lá da Venezuela, mas agora, com essa linha de Manaus a Boa Vista, o sistema está, de fato, nacional. Todas as capitais interligadas pelo mesmo sistema, mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão. Uhum. Bom, a gente vai falar um pouco mais desse momento do setor elétrico brasileiro, mas eu ainda não abandonei o Nelson Falcão, que está lá na Escola Politécnica da USP, porque tem passagens muito boas ali, né? Ou seja, não foi para o cinema, né? De certa forma, para a música, né? Essa parte técnica do cinema, da música, né? A parte da engenharia da música, mas em compensação deu para viver algumas emoções. Eu sei da história num Puma, não é isso? Num Puma branco conversível. Como é que foi isso? Exato. Aí? O meu pai tinha me prometido dar um carro se eu passasse na Escola Politécnica. Mas era um carro, né? Um carro. Alguém exagerou nisso. Depois que eu passei, eu falei, eu quero um Puma. E ele me proporcionou esse prazer, ter um Puma conversível,
né? Era um carro bem bacana, né? Na época, Era ainda coisa é hoje, né? linda. Era. Exato, era um carro muito legal e com ele eu me diverti bastante pelo tempo da faculdade, né? Tanto é que eu fui parar em vendas por conta disso. Muito bem, essa história é ótima. Tem algumas coisas nessa história que foram censuradas, então só para quem depois assistir. Tem no pago depois, na edição paga, vai ter tudo isso lá. Brincadeiras à parte, mas foi legal ouvir dizer que você descia para o Guarujá com o Puma e era uma delícia. Era interessante. Era uma festa. Era interessante. Uma festa boa. Era uma festa boa. Muito bem. Era. Como é que foram os anos de escola politécnica? Olha, obviamente a escola em si é difícil, né? Enfim, como qualquer empresa, qualquer escola de engenharia, e a Politécnica tem essa tradição de ser uma escola bastante completa. E no fato da gente ter essa seccionalização, né? Os primeiros 2 anos somente todos juntos, engenharia elétrica e eletrônica, e depois a gente vai se aprofundando a partir do 3º ano. Como eu falei, eu fui para a área de sistemas de potência, tinha uma outra vertente que seriam máquinas elétricas, que não me interessava, eu acabei fazendo sistema de potência. Então, a gente vai cada vez se aprofundando mais e, obviamente, a complexidade acompanha isso. Então, não foi fácil do ponto de vista, assim, do que eu me lembro, muito estudo, muita coisa, muita matemática aplicada, integrais e maluquices do tipo, né? Mas deu para se divertir justamente porque, né, nessa época, né, com toda a tranquilidade e a leveza que me permitia, né, enfim, eu fui levando e eu pude me dedicar à escola em tempo integral. E aí o Nelson, quando vai para o mundo profissional, né, já no estágio, finalizando a formação e indo viver a vida profissional, tem passagens bem interessantes, né, Nelson, que você me contou ali, né? Linhas de transmissão de potência muito alta, projetos emblemáticos, como você falou aí, do Sistema Interligado Nacional, Itaipu. Traz para a gente um pouco. A gente está falando ali você estava falando aí da escola, só para reconhecer aí que você fez essa menção, são 45 anos 45 de anos formado agora, festa gigantesca para tudo em Lindóia, não é isso? Muito bem, já está aí, ó, viu? Ele lembrou dos colegas da época e falou, não, esse ano eu faço 45 anos. Como é que foi a vida profissional, Nelson? Olha, na saída, né? Na saída, eu fiz um estágio no metrô, foi relativamente curto, no último ano. Nessa mesma época, comecei dando algumas aulas de física, que foi uma atividade bastante agradável, mas também não durou muito tempo. E saindo da escola, eu fui trabalhar na ASEA, né, que hoje formou a ABB. E com poucos meses de emprego, me convidaram para ir fazer um treinamento na Suécia, justamente em sistemas de HVDC, de altíssima tensão, 1.200 volts de corrente contínua, sistemas de compensação estática, super complexo, enfim, uma série de produtos. Com quantos anos quando você vai para a Suécia? Quer dizer, quando você vai para essa oportunidade da ASEA de ir para a Suécia, quantos anos tinha o Nelson ali? Porque é aproximado. Aproximado. Eu tenho que fazer as contas. Aproximado, se quiser. Eu tinha menos de 30 naquela época. Então, mas E como é que foi? Como é que é isso? Como é que é sair? Olha, como é que foi essa experiência? Não foi muito fácil, assim, ficar um ano na Suécia. Aliás, foi a primeira viagem internacional que eu fiz, né? Por sinal, aprendi a cozinhar, porque até então nunca tinha cozinhado, né? Aprendi a cozinhar, queimei muito arroz lá na Suécia, mas foi muito agradável, foi uma experiência interessante do ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Não tem dúvida que, do ponto de vista de desenvolvimento profissional, foi excelente. E essa carreira continuou com esse lado, digamos, mais voltado à área técnica, desenvolvimento dos projetos, gestão de contratos, né? Na época, eu fui trabalhar com vários projetos que estavam envolvidos com o desenvolvimento desse sistema, mas já fazia a proposta técnica, fazia a gestão do contrato, ou seja, eu já estava na área comercial
E, obviamente, precisava do conhecimento técnico para poder fazer esse trabalho. Então, eu fiquei por 5 anos na ASEA, né, cuidando dessa parte toda de sistemas. Para quem, desculpa te cortar, mas para quem às vezes não está ligando o nome à pessoa, quando você está falando ASEA, nós estamos falando de ABB, certo? A ASEA depois se fundiu com a ok. Brown Boveri e virou ABB, exatamente. Exato, mas que é uma referência global também no setor. E quanto tempo de Suécia? Quanto tempo foi? Fiquei 1 ano na Suécia, mais ou menos. Tá. E 5 anos na ABB, 5 anos ASEA. no total na ASEA. Quando você já foi sabendo que era ir em 1 ano? Já fui sabendo. E quando voltei, enfim, eu comecei a trabalhar nesses projetos, fazia artigos técnicos, participava de congressos, aí já comecei a falar em público também, né? E aí, a primeira vez que eu fui falar em público, fiquei super preocupado, dá aquele frio na barriga, mas aí eu descobri que ninguém tinha a menor ideia do que eu estava falando. Eu estava falando de um assunto tão complexo que as pessoas ficavam me olhando assim, e, na verdade, aí eu fui perdendo o receio de falar em público e tal. Óbvio, eu conhecia bastante o assunto que os outros não conheciam, ao longo do tempo isso me deixou mais confortável, e a cada ano eu fazia artigos técnicos sobre esses sistemas de transmissão, esses sistemas específicos aí que eu trabalhei. Você vai para a Suécia porque você vai para a matriz ou você vai para a Suécia porque eles já eram uma referência em sistemas de transmissão ou as duas coisas lá? Eu fui ser treinado na matriz para poder fazer o trabalho nesses sistemas avançados aqui no Brasil. E o Brasil, naquele momento, vivia um processo de expansão das linhas de transmissão, é isso? Sim. Era o momento que estava construindo Itaipu, e Itaipu, na época, era gigantesco, ainda é hoje, mas a dependência do setor elétrico de Itaipu era enorme. Ele ia quase que dobrar, Sim. Né, a capacidade de produção de energia. Então, o sistema elétrico associado a essa usina era muito complexo e de altíssima tecnologia. E é isso que eu fui lá também trabalhar, entender como é que isso funcionaria. Sistemas de 500 kV de transmissão de corrente alternada, de 1.200 kV, de 1.200 volts de corrente contínua, enfim. Eram coisas bastante complexas, né? Foi isso que eu fui estudar lá, voltei, continuei desenvolvendo esses sistemas aqui no Brasil, em outras subestações, outras linhas, etc. E esse foi o início da minha carreira. E eu costumo brincar que, por conta disso, eu acabei ficando com mania de grandeza, porque, para mim... Ou seja, não é culpa sua. Não é culpa sua. Tudo era do porte de Itaipu, que, obviamente, hoje a gente sabe que era excepcionalmente grande, né? E linhas de transmissões da mesma... eu fiquei impressionado, né? A gente vai conversando bastante aqui, eu aprendo muito. Dias atrás, quem esteve aqui foi o Mário Miranda, que é presidente da ABRAT, da Associação Brasileira das Transmissoras de Energia. O Mário estava trazendo alguns dados, alguns números, assim, que eu fiquei, não é possível. Existem torres de linhas de transmissão que são maiores do que a Torre Eiffel. Sim. Porque você tem mania de grandeza, que você falou, que para mim me impressionou. Não, ele falou de vãos de 1,2 km de vão. Você imagina o peso disso, o cabo, a engenharia que você precisa ter para extensionar um cabo desse. Loucura. E tem que tirar o chapéu também para quem constrói essas. Lógico, claro. Como eu estava falando ali. Ter ideias é muito fácil, né? Mas construir e fazer isso acontecer no mundo real também tem um mérito enorme, né? E aí é a hora que você vê, né, Nelson, a capacidade da engenharia brasileira, o negócio de tirar o chapéu. Exatamente. Assim... E o Brasil até hoje tem uma tecnologia de desenhar e construir barragens, né? Que ninguém no mundo tem. Até hoje, o Brasil, os engenheiros brasileiros e as empresas, né, as grandes empresas... Os famosos barragistas. Os barragistas são consultados para muitas obras fora do Brasil. Bom, e aí, essa passagem de água, eu vou chamar de ABB, tá? Como é que eu falo certinho o nome, as 3 letras, vai? Só para quem está nos ouvindo. Olha aí. Depende se você é da Suécia... Pronto. Ou da Suíça, que era parte do Boveri, ou do Brasil. Aqui no Brasil a gente chama de ABB mesmo. Não, né? ficou muito... Você vê que a gente é muito melhor, a gente é muito mais prático. Mas ABB se fosse falar ASEA Boveri, é isso? ASEA Brown Boveri. É isso.
Ainda bem que eles mudaram, hein? Não ia dar certo. Não ia vender, não. Bom, e aí, depois desse período de ABB... Depois eu fui trabalhar numa empresa francesa que era concorrente, né, da ASEA, na época, ABB, que é a Alstom, é uma empresa bastante conhecida. Sim. Na Alstom também fiz alguns projetos ainda do sistema interligado, né, e num desses projetos eu acabei indo para Paris para gerenciar um projeto de uma linha de 500 kV, juntamente com a GE, e em consórcio com a Alstom para Furnas. Então, precisava de uma pessoa que conhecesse Furnas, falasse português, para poder fazer essa ponte. Então, vivi em Paris por alguns meses, depois retornei. Que deve ter sido um período dificílimo, né? Deve ser insuportável morar em Paris, né? Olha, na verdade, tem uma série de outras questões que eram mais de cunho pessoal. A minha esposa estava grávida nessa época, então tem outras questões mais complexas, né? A gente fala, quem está olhando de fora, né? A grama do vizinho. Exatamente. Então não é assim, tem outras não, questões que complicaram um pouco também. Tá, mas, enfim, realmente viver em Paris é mais agradável do que viver na Suécia, por exemplo. Não é tão bom quanto viver em Juiz de Fora, né? Você sabe que é a capital do litoral de Minas, mas compara razoavelmente igual Paris, né? Mais ou menos. E como é que foi esse período de Alstom? Olha, o período de Alstom foi muito interessante, até porque eu tinha um grande amigo que trabalhava comigo, que, aliás, foi quem me convidou e me levou para Alstom, né? Podemos dizer o nome? Podemos dizer o nome, William Arjona. Infelizmente, ele não está mais conosco, ele morreu naquele acidente da TAM em Congonhas. Sério? Foi uma perda assim, muito difícil para mim, porque ele era realmente um grande amigo meu. E o filho dele está até hoje no vôlei, acho que hoje é técnico, é o William Arjona. Vai lembrar dele. Do vôlei E ele, enfim, me levou para Alstom, foi um grande amigo, a gente trabalhou junto muito tempo, até, obviamente, essa fatalidade. Né, essa fatalidade. Mas, sim, foi muito agradável, o pessoal da França vinha muito para o Brasil, a gente ia muito lá para o Rio, Furnas era um excelente cliente para nós, a gente trabalhava muito bem juntos, enfim, foi bem agradável também. E depois de Alstom, como é que foi o caminhar aí, Nelson? Olha, aí depois da Alstom, eu fui trabalhar numa empresa que ela tinha uma série de questões, era uma empresa nacional, e ela, chegou um certo momento, ela queria que eu ajudasse, o dono da empresa me pediu para ajudar a vender a empresa, né? E eu saí atrás dos meus contatos, né, os meus contatos internacionais, e encontrei uma empresa americana com quem eu competia, na verdade, né, e ofereci a oportunidade de participar desse processo de compra. Esse pessoal veio para o Brasil, conheceu a empresa, gostou da empresa e assinou um protocolo de intenções de compra. E depois, durante a fase de due diligence com os advogados, acabou não se concretizando, mas eles me convidaram para trabalhar nessa empresa. Essa empresa é a Cooper Power Systems, né? Eu fiquei 18 anos nessa empresa. Nossa! Entre esses 18 anos... Isso você não contou lá no mas famoso... é que na verdade, se você olha no meu perfil, na verdade são 3 etapas, porque uma primeira etapa, que foram 11 anos, eu fui gerente 11 anos e 11 América meses, Latina. exatamente, isso aí. Tá? Nessa época eu vendia equipamentos de distribuição de energia, os famosos religadores que faz a luz piscar quando começa a ventania antes da chuva. Eu tinha 70% do mercado. Era um trabalho, eles eram realmente muito fortes nessa área. Nessa época também eu trouxe para o Brasil um fluido isolante biodegradável. Você vê um transformadorzinho verde por aí num poste, é esse fluido isolante biodegradável. Que aliás a gente vê muito hoje. Exato, né? exato. Foi um pesquisador da empresa que desenvolveu, eu trouxe para o Brasil com a minha equipe, na época vendemos aí, então eu até brinco com o pessoal, você vê algum transformador verde vai lembrar de mim. E eu até hoje dirijo olhando para os postes para ver os meus... Que bom, né? Que bom. A minha esposa fica preocupada, mas ela olha para frente, né? Ela me avisa. Perfeito. Mas, enfim, depois de um certo tempo, depois desses 12 anos,
a empresa estava perdendo o mercado porque ela resistia a automatizar os produtos de distribuição, e nessa época já começavam os produtos a se comunicar, mandar sinais para o centro de operações avisando de um curto-circuito em um ramal, etc. E a empresa resistiu um pouco a isto, porque ela tinha produtos muito tradicionais que eram mecânicos, né? E por conta E ela dessa tinha 70% do e ela mercado. tinha 70% então, do mercado, mas por muita natural insistência isso. minha acabaram resolvendo comprar uma empresa e eu fui designado para tocar uma dessas empresas, até porque já tinha essa experiência de M&A da empresa anterior. Então, Sai o Nelson de novo. lá vai o Nelson para o Canadá passar frio, né? Depois de ter passado um ano de frio na Suécia. Lá fui eu para o Canadá, colocamos um container de 40 pés na porta do nosso apartamento em São Paulo, nessa época a gente morava em São Paulo, e fomos para o Quebec. Né? E lá ficamos 5 anos. Que é a parte francesa. A parte francesa. Canadense, sim, né? sim. Aí juntou as duas coisas, né? Uma que eu era o chato da automação que estava perturbando eles, e outra que eu falava francês e falava inglês. Então eu pude... Na verdade, o Zói me comentou que você fala 5 línguas, não é isso? É. Yes. Yes. Ok. Mas, obviamente, essa conjunção de línguas tem a ver também com essa parte internacional, né, da minha carreira. E tal. E mesmo por paixão. Eu gosto de línguas, por exemplo, italiano. Eu gosto de estudar. Às vezes eu ponho lá na TV italiana e fico vendo os programas. Né, e tem uns programas italiano conversa com o sogro do italiano, não é isso? Converso com o meu sogro. E com a sogra? Conversa? Com... Não, a sogra, infelizmente, não dá mais para conversar. Nesse plano, né? Nesse plano. Muito bem. Mas o meu sogro brinca muito comigo em italiano, ele é filho de italiano e temos a sorte de tê-lo em casa. Não, mas a gente está descontraindo aqui, né? Não está brincando, a gente está descontraindo. É uma libertação, né? Você poder... porque comunicar é muito bom, né? Você viajar, poder ir para um país, ter a tranquilidade de falar a língua, de entender o que está sendo dito, e tudo isso ajuda demais, né? Mas a gente acaba ficando um pouco mal habituado, né? Por exemplo, eu tive uma oportunidade, a gente estava viajando de férias, eu cheguei na Alemanha, não conseguia entender as placas, consegui ficar bravo, fiquei muito frustrado, falei, vamos embora daqui, porque eu não... Mas assim, com todo respeito, eu tenho um cunhado e uma cunhada que já são alemães, que estão lá há 13 anos, foram por conta da Vestas e tal, e estão lá até hoje, e às vezes a gente vai lá e tudo, o alemão não é de Deus, né? Não é um negócio para falar, né? Aquilo ali fizeram, né? O mineiro é muito melhor para gente. Por exemplo, né? Mas e aí, Quebec? Como é que foi? Quebec foi muito interessante, porque, enfim, fomos a família toda, estávamos todos juntos, a filha, o filho. Já melhora, né? Já é uma outra ida, né? Isso. Foi muito, muito interessante, eu acho que assim, foi para todos os componentes da família, cada um no seu ritmo, no seu momento, foi muito interessante, para minha esposa eu sei que foi, ela não queria mesmo voltar, acabamos voltando por uma demanda da empresa, mas assim, foi um desafio muito grande porque, enfim, você imagina você ser o líder de uma empresa que acabou de ser adquirida por um conglomerado americano, ou seja, um brasileiro tomando conta de uma empresa lá no Canadá. Americana no Canadá. Não é um trabalho fácil, né? Então, foi muito interessante, mas, enfim... Quanto tempo de Foram Canadá? 5 anos. Quando você vive esse período, você se acultura, né? Exatamente. Porque um ano, aquele negócio, você começa, você volta, né? Eu falo sempre, a gente teve a oportunidade de ficar 4 anos fora também. Então aí você sente a cultura local mesmo, né? Você vive aquilo. 5 anos você começa a entender como é que pensa. Exato. Você é a cultura mesmo, né? Um pouquinho menos de 5 anos, aí voltamos para Sorocaba, né? Em final de 2011. Justamente porque a empresa queria fazer uma outra aquisição. Então, a minha história dos M&As se Então, isso é um ponto né? que eu achei interessante quando a gente conversou, e você trouxe isso aqui para a conversa. O Nelson, ainda que você tenha dito isso também, né? O Nelson, engenheiro eletricista, na verdade, tinha e tem, e isso está muito claro, né? Um Nelson
comerciante aí, um Nelson vendedor aí, né? Exato. Então isso aflora talvez no momento que você fala, opa, tem um negócio aqui. Exato. M&A é um negócio, né? Esse lado comercial que às vezes é conhecido como venda, às vezes como desenvolvimento de negócios, as duas coisas são interligadas, né? Na Faria Lima, por exemplo, é desenvolvimento de negócio, mas lá de onde eu vim é venda mesmo, né? Sai para vender. Dá um jeito de vender isso, eu entendo. Então, por conta desse lado M&A, eu acabei tendo que... eu fui para o Canadá para tomar, enfim, as rédeas de uma empresa recém-adquirida, voltei para comprar uma outra, tudo dentro do mesmo grupo empresarial, e depois, por uma série de questões, eles resolveram vender a empresa toda no mundo inteiro. Esse plano dessa empresa que eu comprei aqui no Brasil, quando voltei do Canadá, teve que ser mudado. Eu não estava de acordo com algumas coisas, acabei saindo. E aí passei um tempo tendo outras atividades, inclusive uma loja, por exemplo. Qual o nome da loja? A loja, eu não vou fazer propaganda, mas é uma loja da Marisol, Lilica e Tigor. Não, mas o interessante não é isso, não. Eu queria por causa dos pets. Como é que é? Por Lilica e Tigor são dois personagens da marca. Né? E nesse momento a gente acabou pegando dois cachorrinhos maravilhosos que vivem conosco. E a mocinha chama-se Lilica e o rapaz chama-se Tigor. Então, por isso, para deixar registrado, afinal de contas, eles merecem isso. E mais um merchandising que você está fazendo aí para Marisol. Mas tem a Marisol ainda? Agora ainda tem. As lojas... Foi muito forte, Marisol. É ainda uma empresa forte, as lojas ainda existem. Tal. Nós que decidimos não continuar com aquele negócio. E aí, nesse momento, entre uma empresa e outra, nós tivemos essa franquia em Sorocaba e decidimos não continuar, enfim, acabamos com o negócio. Mas a Lilica continua, Tigor continua, Tigor foi o que ficou dessa história. Os nomes ficaram. Muito bem. E aí eu fui para a Flex, né? A Flex, em Sorocaba, estava procurando desenvolver uma vertical de energia, né? Onde a Flex ela é especializada em fabricar produtos. Isso que é legal. Quem é a Flex? Né? Ela fabrica, enfim, muitos dos telefones que você tem, que você usa no Brasil, computadores, impressoras, enfim. Ela fabrica uma série de produtos. Não aparece a marca dela, porque ela não é sócia naquela empresa, ela simplesmente fabrica por encomenda e as empresas comercializam, mas não são elas que fabricam. Quando você fala ela fabrica por encomenda, é dúvida minha mesmo, tá? E aí, de repente, talvez também a dúvida de quem está nos assistindo. Como é que chama em carro? É um CPD? Não. Como é que é o carro? CPQ, quando você traz partes e peças, ou seja, quando a Flex monta, ela recebe partes e peças daquele equipamento, daquele produto, e ela faz a montagem, é isso? Olha, tem vários modelos de negócio, cada cliente procura mas a maior parte das vezes ela compra os componentes dos fornecedores indicados pelo cliente, traz para o Brasil, monta o produto completo, um produto completo, inclusive, com manual, caixa, carregador, etc. e tal, e entrega para o dono que encomendou aquela produção. Então, fazendo um paralelo, até para facilitar mais ainda o entendimento, é como se eu desse a Flex, imaginando que ela é uma fábrica de comida, de pão, de biscoito. Eu dou a ela a receita, é isso? Entrega ela a receita. O desenho do produto, a lista de materiais, a lista de fornecedores. E ela fabrica. Ela compra tudo, fabrica o produto, e entrega. Põe dentro de uma caixa e entrega para ela, e a empresa que é dona do produto manda para o comércio, vende, distribui, enfim, seja qual for a forma de negociação. Né? Então, na vertical de energia que eu fui chamado para desenvolver, que cabe nessa vertical de energia? Todos os produtos da geração, transmissão e distribuição de energia que pudessem ter esse formato. Ou seja, você quer montar ou quer fabricar no Brasil um relé de proteção, que é um dispositivo eletrônico. Você poderia contratar
a Flex, ele montaria esse relé, entregaria para o dono e acabou. Isso pode ser feito, né? Então, no caso, dentro dessa vertical de energia, acabamos indo para os painéis solares, porque os painéis solares, nessa época, a Flex já fabricava para vários dos grandes nomes, né? Mas aqui não, Lá fora. E ela já tinha essa expertise. Já tinha essa expertise e foi aí que nós começamos, foi o primeiro negócio que nós fizemos com um grande fabricante de painéis solares, que era o terceiro maior naquele momento, a Canadian Solar. Ela fez essa planta conosco em Sorocaba, né? E aí, como eu falei, tem várias flexibilidades, cada um escolhe um modelo de negócios. Nós fizemos a planta da Canadian, inauguramos a planta em 2016 e essa planta ficou cerca de 3 anos rodando. Foi o início da era solar aqui no Brasil. Nesse meio tempo, a gente trabalhou muito forte com o BNDES para estruturar um plano de financiamento para a indústria solar, né, que teve muito sucesso. E, ao mesmo tempo, a Flex entendeu que tinha um cliente lá nos Estados Unidos chamado Nextracker, que eles acharam que era interessante como um investimento. Ou seja, a Flex, não foi a Nextracker que foi atrás da Flex para que a Flex fabricasse. Na verdade, nesse caso, o processo é o contrário. É a Flex que vai buscar a Nextracker para compor essa cadeia, é isso? Não, a Nextracker era um cliente da Flex. Ah, tá, ok. Ou seja, ela comprava por encomenda um controle para movimentar o tracker dela, e a Flex fabricava e entregava para ela. Um executivo da Flex, vendo o negócio da Nextracker, achou interessante como investimento. Ou seja, diferente do negócio da Flex. Ele não foi atrás da Nextracker porque queria vender mais. Ele foi atrás da Nextracker como um investimento interessante. E, de fato, foi. Então, em 2015, isso é uma informação pública, a Flex comprou a Nextracker. Que é uma pena, né? Essa informação pública devia ser extremamente privada para aumentar a nossa audiência, mas tudo bem. Não é pública, não. Você está vendo isso aqui agora pela primeira vez no nosso canal. Mentira. A Flex comprou a Nextracker em 2015 por 330 milhões de dólares, né? E ela comprou a empresa global, né? Apesar de ser uma empresa... famosa porteira fechada. Isso. A empresa tinha sede... ainda tem a sede no Vale do Silício, né, na Califórnia. Ela comprou a empresa e a pessoa que fez esse investimento, essa decisão de compra, era o meu chefe direto na época, e ele, em função da experiência que eu tinha com o M&A, me pediu que trouxesse para o Brasil a marca e iniciasse a atividade da Nextracker no Brasil, que foi o que a gente acabou fazendo juntamente com a estrutura que a gente tinha na Flex naquele momento. O teu chefe da época ainda está na operação? Hoje não está mais, né? Scott Graybill, uma pessoa assim com uma visão obviamente impressionante, né? Depois ele saiu da empresa, foi fazer outra coisa. Ele ainda está na área solar, mas em outra empresa. E enfim, nós tínhamos então o painel solar sendo fabricado na Flex. Certo. A Nextracker vindo para o Brasil com uma estrutura de suporte desses painéis solares e o BNDES, que a gente tinha auxiliado a fazer um programa de financiamento. Então, juntando tudo isso, né, conseguimos fazer os primeiros projetos financiados pelo BNDES. Aliás, foi o primeiro grande projeto solar financiado pelo BNDES, a planta de Pirapora. Na época foi a Canadian quem construiu. E esse foi o início da Nextracker, né? E ao longo o tamanho desse projeto, Nelson? 400 mega. Um projeto, era na época o maior projeto do Brasil, hoje está entre os 10 maiores ainda, mas já não é mais o maior de todos. E isso deu um impulso bastante grande para que a Nextracker começasse no Brasil. Tá. Então, para a gente só recapitulando, né? A partir desse momento, então a Flex fabricava módulo, fabricava o tracker,
tinha a linha com o BNDES, quer dizer, não falta nada, né? Que tá na tua camisa era só o que me faltava. É só sol mesmo, né? E o pessoal era só o que me faltava. Exatamente. E não falta mais nada, então. Não falta mais nada. O sol está aí todo dia. Era necessário que fossem os 3 produtos fabricados no Brasil. A GE, nesse momento, fabricava inversores em Minas e, com isso, fizemos a planta dentro do critério do BNDES. Inversores da GE. Da GE. Sim, inversores centralizados da GE em Minas. É algo diferente, né? A gente pensar hoje, né? Ela não fabrica mais, pelo que eu sei. Sim, porque hoje você tem... E esse foi o início da Nextracker. Então, a partir daí, com esse início, a gente foi fazendo outros projetos de grande porte. A gente sempre focou em projetos de geração centralizada, projetos bastante grandes, porque a gente tinha o backup financeiro, a saúde financeira robusta da Flex para dar tranquilidade ao cliente que a gente tinha como atender projetos de grandíssimo porte, inclusive o maior projeto do Brasil a gente fez também em Janaúba, né? Da mesma forma, com essa mesma composição, mas os painéis, a partir de 3 anos depois do início lá da fábrica, a Canadian Solar decidiu não mais fabricar no Brasil, então aí passou a ser painéis, enfim, de qualquer fornecedor que entrasse no processo do BNDES. Né? A segunda curiosidade, a gente já estava aí no mercado, enfim, né, me lembro quando começou esse processo vou chamar de venda, tá? Da venda da planta, da Canadian e tal, e tudo. E aí se ouviu o seguinte, não, olha, se justificou, porque eu falava, gente, mas por que trouxeram? Eu perguntando na ignorância, né, mas por que trouxeram uma planta de produção de módulo para cá e tal? Aí alguém me disse, realmente não me lembro quem é, senão a gente estava citando aqui agora, falei, não, só o projeto que foi feito descentralizado já valia a pena. Já valia a pena. Ter essa planta. A pena. A razão disso não é muito difícil de entender, porque como o BNDES tem taxas de juros bem mais baixas do que a taxa dos bancos comerciais, quando você faz um projeto desse porte, que são milhões e milhões de dólares, qualquer percentagem a menos no custo do dinheiro vai te dar um retorno bastante grande do projeto. Uhum. Tá? Então, a principal razão de valer a pena é justamente o fato de você ter o BNDES. Por isso que eu cito o painel sendo fabricado no Brasil, a Nextracker e o BNDES para fechar essa cadeia. Para fechar a cadeia com um valor competitivo no total do projeto. Ou seja, o total do projeto, além do valor que você vai pagar pelos materiais, tem o custo da dívida. Né? E se você tiver uma taxa de juros muito alta, fica difícil ficar interessante o projeto. Então, um paralelo aqui, Nelson, seria mais ou menos colocar a planta de concreto na obra. Quer dizer, vale mais a pena, Isso. Põe aquela planta fabricando concreto ali. Exatamente. Do que ficar trazendo caminhão de concreto toda hora. Exemplo. Exatamente. Não é isso? Esse é um exemplo. Você foi bom, não foi? Elogia, né? Foi excelente. Pô, não é possível. Pô. E só para completar o ciclo, antes que eu me esqueça, porque eu acho que é bastante importante, em 2023, a Flex entendeu que poderia capitalizar naquele investimento feito lá em 2015. A Nextracker saiu para o mercado, ela fez um IPO, ou seja, ela lançou suas ações na Bolsa de Nova York, e hoje ela é uma empresa completamente independente da Flex, né? E tem a sua vida, enfim, totalmente fora. Dá para dizer que a criatura ficou maior que o criador? Alguma coisa Olha, assim? aquele investimento de 330 milhões em 2015, no momento do IPO, o valor da empresa, teórico, obviamente, que ninguém vendeu por esse preço, mas, enfim, o valor das ações comparado pelo total era quase 10 vezes mais. Nossa, então o Scott Greville, que se ele me escutar, agora estou parabenizando mais uma vez. Mas diz que tem foto do Nelson Falcão nas salas da Nextracker aí para todo lado. Tem que ter uma foto. Olha, não é possível, Nelson. Tem uma foto lá na Nasdaq no momento que é apertada a campainha para iniciar. Aparece lá. Eu apareço lá no fundo. É justo. Ó, amigo meu, viu? Vocês estão assistindo aí, ó. Parça meu.
Ô, Nelson, como é que foram esses, a gente pode dizer, 10 anos, né? 2015, nós estamos em 2025. 10 anos de trabalho, projeto, de extra, trabalho. exato. A gente, de novo, né? A gente diverte aqui, mas a gente sabe que tem muito trabalho todo dia, né? Nossa, Teve muito desafio nesse muito meio de desafio, caminho, né? teve muito O que desafio. dá para, os pontos, o que dá para tirar, né? Eu sei que tem muita coisa de P&D que vocês Sim. desenvolveram, enfim, né? O que dá Olha, pra... eu diria que tem um conjunto de coisas que foram desenvolvidas. Talvez a primeira foi o fato da gente, até por necessidade do BNDES, a gente fabricar no Brasil. Isso, ao longo do tempo, se mostrou cada vez mais vantajoso. Uma, pelo próprio uso contínuo da vantagem de ter o BNDES financiando. Outra, porque chega uma hora, ou é uma dor de barriga no estreito, não sei de quem, que está sendo atacado, ou é uma dificuldade no preço do frete, mas chega uma hora que você vê que realmente fabricar próximo ao mercado onde você está querendo já, ele sempre é uma coisa positiva. Claro, tem situações que você sabe, alguns produtos que não vale a pena fabricar, produtos que são feitos em larga escala para o mundo todo. Que Muito a grau gente de importa, tecnologia, aí é pequenininho, um chip, por exato, exemplo, esquece, exato, né? exato. Então não é 100% do produto. Não vale cada para um dos tudo, mil, né? não vale para tudo. Mas essa estratégia de sair fabricando desde o início no Brasil foi extremamente interessante. A segunda coisa, e não vou me cansar de destacar, porque os nossos clientes falam disso repetidamente, é a qualidade do produto. O produto foi muito bem desenhado, o pessoal, quando desenhou o produto lá na origem, né, independente até da própria compra, antes da compra, no início da vida da Nextracker, o produto é muito inteligente, ele é muito bem desenhado, ele tem um peso de pêndulo, ao invés de ser um eixo que roda, que é uma sacada muito interessante. Então, a gente sempre Suponho eu, patenteado, isso. super patenteado, mas assim, muito eficaz. Não é só uma Sim. boa ideia, é uma ideia que Sim. realmente faz Funciona. uma série de vantagens. Por exemplo, o motor é muito pequeno, porque eu não estou virando o eixo, eu estou balançando. Né? Então, esse foi uma grande sacada já desde o início. O produto é muito bom, é muito reconhecido como um produto de qualidade. Né? Algumas vezes o cliente liga para nós e fala, escuta, eu sei que seu produto é uma Ferrari. Eu falei, calma, não é assim não. Se quiser até posso pintar de vermelho, mas vamos com calma. Ainda não é. Né? Ainda não é isso. E a outra vertente é isso que você está falando da questão do desenvolvimento. Né? Se a gente tivesse ficado em berço dourado, confortável, porque temos um bom produto. Com 70% de share de mercado. Exatamente. Igual a Exatamente. Igual à situação anterior, provavelmente não teria o sucesso que tem. Hoje a gente tem em Sorocaba um centro de pesquisa e desenvolvimento, que é um dos 3 globais da Nextracker. Né? A Nextracker opera em mais de 40 países, e ela tem 3 centros de pesquisa. Um nos Estados Unidos, próximo à matriz, um na Índia e o de Sorocaba. Né? E essas pesquisas que são feitas, elas não são feitas exclusivamente para o Brasil. Lá na Bahia tem um probleminha X, vamos resolver aqui em Sorocaba. Não, ela desenha o produto, ela faz melhorias no produto global. O produto que você encontra aqui em qualquer planta é exatamente o mesmo que você vai encontrar em qualquer outro país. Óbvio que você tem as gerações ao longo do tempo, mas ele não é um produto feito para o Brasil de uma forma mais simplificada. Né? Então, esse conjunto de desenvolvimentos que foram acontecendo ao longo do tempo nos levaram a soluções bastante interessantes. Eu vou nomear uma delas para você entender. Muitas vezes, se você vê uma foto de uma planta solar, o que acontece? Parece um mar, né? Aquele monte de painéis solares assim, né? Lisinho, né? Sim. Quem é que foi lá e deu aquela passada de máquina para chegar ali? Né? Dificilmente o terreno é assim tão perfeito. Então, a maioria delas, se não todas... O Photoshop, lembrei, eu estava tentando lembrar o nome de quem foi que fez isso. A maioria delas, se não todas, é passado na terraplanagem para que ela fique plana, e por muito tempo foi assim que se desenvolveu as plantas solares. Cerca de 2 ou 3 anos atrás, a gente saiu com um produto que, na verdade, ele inverte o jogo. É o produto que se adapta às curvas do terreno.
né? A gente chama esse produto de XTR em inglês, fica bonito, né? Ficou Mas bem bonito. para os nossos clientes a gente fala XTR para ficar mais fácil para entender. Sim. Mas ele é um tracker que ele acompanha o solo. E qual é o benefício disso? Além de você economizar no custo da terraplanagem em si, que costuma ser um custo bastante pesado em um projeto solar, você não disturba, não perturba o solo. Olha só. Imagina que você tem lá uma terra com um perfil qualquer, vai terraplanar. no momento que você faz a terraplanagem, você arranca tudo. Sim. Vai o topsoil, que chama, né? A primeira camada, que tem ali uma riqueza enorme, tem uma fauna, tem uma flora, enfim, seja lá o que levou for, alguns milhares de anos para ficar daquela forma. Exatamente. Ali, né? Então, com esse produto, você agride menos o solo. Então, é um produto mais fácil de ser acomodado pela situação real do solo natural, né? E assim vai. Ou seja, a gente vai desenvolvendo os produtos que são usados em todo o mundo, a partir do centro de Sorocaba e dos outros dois que também, cada um tem as suas especificidades. E fica cada um desses centros, Nelson, com uma parte específica, olha, nós vamos pesquisar sobre isso, vamos desenvolver isso, é curiosidade mesmo agora, ou não, há uma linha... Sim, cada centro tem um conjunto de especialidades que ele desenvolve mais fortemente, né? No nosso caso, é basicamente a parte estrutural, a parte metálica, mecânica, é a parte mais forte. Se bem que a gente já desenvolveu também alguns softwares, mas, enfim, cada centro tem uma especialidade. Tá. Nelson, a gente está chegando, eu diria que talvez do meio para o final, e a gente tem um participante, eu diria, né? Ele sempre vem, ele tem um quadro específico do podcast que é dele, ele estuda, né? Muitas dessas informações aqui que eu estou lendo, né, que é a teu respeito, foi ele que me passou. Ele tem usado muito IA agora, então ele sabe antes mesmo do planeta que ele veio, isso já existia. E ele quer te fazer algumas perguntas. Eu vou chamar ele aqui, que você já teve com ele, já conheceu. Zóia, vem cá. Ele aí, o Zóia aí. Devia ter trazido o Nelsinho para... Devia, você falou. Não veio. Mas ele está aí, um menino com um olho desse tamanho, você imagina o que ele não está olhando, a inteligência que ele tem. E, bom, são pelo menos 10 anos, né? Estou pegando de setor solar, tá? Sim. Você tem, a história já contou aqui outras tantas passagens do setor elétrico, eu diria brasileiro e global, né? E a gente pode dizer que nesses 10 anos a gente viu muita coisa, eu diria, viu de tudo, mas a gente sempre tem alguma coisa nova que aparece, mas a gente viu muita coisa. E o momento atual, Nelson, e aí a pergunta dele, tá? É um momento, a gente sempre fala de um momento desafiador, eu acho que na verdade a gente veio vivendo momentos desafiadores, né? Se eu olhar 10 anos atrás, trazer uma solução, uma proposta, uma tecnologia de algo que a gente ainda nem sabia muito bem como é que ia ser, como é que ia funcionar. E aí o solar chegou, cresceu, é significativa, né? Ela é parte hoje, a energia solar, e aí você está envolvida nela tanto no que você propõe e fornece, também quanto na discussão institucional de AB Solar, né? Mas aqui talvez, e certamente com um olhar mais para a empresa, para a Nextracker, que você tem hoje uma discussão, por exemplo, pegar aqui o curtailment, estou pegando o curtailment, mas que não é um tema da solar, né? Um tema da solar, é um tema da eólica, é um tema das fontes que geram a famosa intermitência. Exato. Enfim, né? Tem uma série de aspectos aí. E o teu negócio está nisso, né? O negócio da Nextracker está nas grandes usinas, nas usinas de geração centralizada, né? E a gente fica, o setor olhando, esperando ver como é que isso vai, que momento que isso muda. Você está numa função importante, uma função né, um cargo importante, de decisão e tudo. Como é que você está olhando para isso? O que vocês têm pensado dentro da empresa? Pergunta dele, né? Qual é
um olhar de futuro para esse é um problema, né? O nome é esse, nós temos um problema aí para resolver. O setor elétrico tem um problema aí para resolver. Você vai hoje no evento, você só se discute sobre isso, né? Desde outro dia o pessoal da Megawatt ali fez um evento grande, o que saiu da discussão, o ONS falando disso, a PSR falando disso, enfim, pode escolher, né? Então, assim, de quem está na tua cadeira ali olhando também, como é que vocês estão olhando para isso? Olha, eu falei bastante do SIM, né, do nosso sistema elétrico interligado nacional. A parte difícil desse sistema é o seguinte: todos os dias alguém acorda, senta numa mesa e vai ter que equilibrar o que está sendo produzido com o que está sendo consumido, né? Num sistema desse porte, de dimensões continentais. Então, não é uma tarefa fácil operar um sistema interligado desse porte. Então, o que acontece? Ao longo do dia, você tem a energia solar sendo produzida com um pico por volta do meio-dia, né? A curva é mais ou menos crescente, né? Ela crescente vai até meio-dia, depois natural, vai reduzindo, e isso não necessariamente representa o pico de consumo. Então, você tem um deslocamento entre consumo e produção que precisa ser equilibrado, né? Uma das formas de você fazer isso é o armazenamento de energia, que a gente sabe que hoje é viável, né? Precisamos ainda de alguns ajustes regulatórios que estão sendo discutidos aí pela ANEEL, mas é super importante que esse assunto seja bem resolvido, seja criado um marco regulatório que permita o uso de baterias de forma bastante ampla e obviamente, os operadores do sistema, junto com a ANEEL, junto com o pessoal que faz o planejamento, né, a EPE, por exemplo, vai ter que dizer em que regiões do Brasil seria mais viável colocar esses conjuntos de bateria, porque não adianta nada eu ter uma bateria, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, se eu vou consumir... Então, a gente vai repetir o erro, na verdade, né? Exatamente. Um pouco do erro. Então, é super importante que esse sistema de bateria seja regulado, que haja, de fato, um leilão para compra de capacidade de armazenamento. Esse é um ponto. O segundo ponto, não menos importante e não podendo ser isolado um do outro, é a própria capacidade de transmissão, né? Hoje a gente tem um foco bastante forte de geração, tanto solar como eólica, no Nordeste, e um foco de uma concentração de consumo na região Sudeste. Essa transmissão da energia gerada no Nordeste para o Sudeste, ela está prejudicada. A gente sabe que foi por uma questão da Abengoa, que não conseguiu honrar os compromissos lá do seu leilão, e isso fez com que o sistema se atrasasse. Um descompasso, né? Um descompasso, infelizmente, isso aconteceu. A gente tem outras questões que a gente pode até discutir, como é que a gente pode operar um sistema desse porte com uma série de interferências das fontes solares que não são controláveis, que você vai poder, que estão aí trabalhando em função simplesmente do ciclo do Sol. Como é que se pode fazer para controlar um pouco melhor isto? Tem questões regulatórias, tem questões legais, não é uma tarefa simples, mas quando você olha todo esse conjunto de situações, dá para se entender que não é um beco sem saída. Então, acho que essa é a mensagem principal. Parece ser uma situação difícil, mas ela com toda a tecnologia que a gente tem, é possível se contornar de alguma forma. Vários outros países passaram por isso, né, e tiveram, enfim, resultados diferentes, dependendo do formato que as entidades regulatórias deram, mas o Brasil precisa trabalhar unido, olhando todos esses links, né, todos esses elos, tanto da geração solar, como da geração eólica, como da construção do sistema, como dos marcos regulatórios, como da questão do armazenamento, para que tudo isso, de forma harmônica, permita que os investidores se sintam mais à vontade para fazer as plantas, né? E a outra coisa é que, enfim, não existe só o Nordeste para se colocar plantas solares, né? A gente já tem projetos que migraram aqui para o Mato Grosso, para o Sul, que a gente vê que estão evoluindo um pouco
com essas novas localizações, que, claro, não tem a mesma irradiação que tem lá no Nordeste, mas ainda assim, em função do próprio impacto do curtailment, pode ser viáveis. Viu, Zói? Tem calma, tem caminho. Você vai poder ficar aqui mais tempo. Paciência. Não, ele está preocupado. Eu vou voltar para o meu planeta. Agora o bicho pegou. Eu falei, não, pai, peraí, a gente vai buscar informação. O Nelson, data center, saiu também a IMP do Redata. Isso. Agora, ontem, Isso ajuda bastante. Isso, acho que é um caminho. Acho que ele atropelou no sentido positivo, né, a ideia do hidrogênio, né? Parece que ele é mais, eu ia dizer palpável, mas acho que não é palpável. Ele é mais emergente, né? Ele é agora, Exato, não é isso? Essas duas vertentes enfim, de investimento, o hidrogênio verde de um lado, o data center do outro, eles mobilidade, talvez, são, de alguma forma, eles podem contribuir com a questão do curtailment, porque você pode levá-los para a região onde você tem mais geração e utilizar. A diferença entre uma coisa e outra é que o data center ele é mais urgente. Por que ele é mais urgente? Porque a inteligência artificial está andando numa velocidade impressionante e ela consome muita capacidade computacional e muita capacidade computacional consome muita energia. Então, é possível você ter data centers em locais onde você tem excesso de energia e consumir essa energia. Isso já está em andamento, vários data centers estão vindo para o Brasil ou pensando. Aliás, o Redata vem num bom momento, né? É super importante isso. E o próprio Redata já traz no seu bojo que as vantagens para o construtor do data center elas vão ser realizadas a partir do momento que você use energia renovável. Já é uma coisa boa. No caso do hidrogênio verde, você tem uma outra situação, que é o hidrogênio verde ele tem que ser financeiramente viável. Ele hoje ele do comprador do hidrogênio verde ou dos seus subprodutos, amônia, etc. Ele requer que o comprador disso queira pagar um prêmio. E aí você fica naquela situação, puxa, mas espera aí, eu tenho todo o interesse de desenvolver um arcabouço de produtos que sejam verdes, que sejam amigáveis, mas fica difícil para muitas empresas gastar mais por conta do hidrogênio ser verde. Ou seja, o delta entre o hidrogênio verde e o hidrogênio cinza ainda é um pouco pesado. Então, as empresas ainda não estão tão convencidas. Então, talvez isso leve um pouquinho mais de tempo, mas sim, se no momento que isso consiga se equilibrar, seja por qual razão for, ele seria um ótimo contribuinte, por exemplo, para consumir essa energia no Ceará. Por exemplo. Por exemplo. Bom, reta final aqui desse excelente papo nosso, conversas muito boas, perguntas você viu que eu não fiz, mas que eu sei. Né? Antes de fechar, mais uma vez eu queria agradecer aos nossos patrocinadores que têm permitido a gente contar essas histórias aqui, diários de vidas elétricas, uma satisfação gigantesca minha. As conversas que a gente tem tido aqui no DUV, no estúdio da Fontana Filmes. Agradecer mais uma vez a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energias, que está aí em São Paulo, secular, QR Code da EMAI aqui na tela, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o que a EMAI tem feito. Da mesma forma, também, TTS Energia, é uma empresa referência na construção de plantas fotovoltaicas, na mini geração e também na geração centralizada. A TUV Highland, empresa mais que secular, uma referência na validação de processos e produtos. Aqui o QR Code também da TUV, para que vocês possam conhecer mais a respeito. E, por fim, a Trael, uma empresa nacional fabricante de transformadores, uma história também bem bacana e com muita tecnologia. QR Code da Trael aqui na tela. Obrigado a vocês por apoiar essa iniciativa nossa. Nelson, pergunta minha para a gente fechar aqui. Qual foi o momento mais elétrico da vida do Nelson de Souza Falcão Filho? Olha, a gente
quando faz um retrospecto de toda essa carreira, né, são muitos anos, né, muitas posições, muitas promoções, muito isso, muito aquilo e tal, a gente chega à conclusão que a gente passou a vida correndo atrás de promoção e dinheiro e gerar dinheiro, gerar valor, obviamente, para a empresa que nos acolhe. Mas o momento mais interessante para mim, que foi quando eu me dei conta que eu tinha me realizado como ser humano, é o momento em que eu fui convidado pela Revolução Solar, né, pelo Eduardo da Revolução Solar, para ser parte do conselho da Revolução Solar. A Revolução Solar, para quem não conhece, é uma ONG que faz geração solar em favelas no Rio de Janeiro, né, cooperativa, de uma forma cooperativa. Aquele rendimento da cooperativa da produção solar é distribuído entre as famílias e ele vai multiplicando e reduzindo a conta. Para muita gente, para as pessoas de classe mais baixa, o custo da energia é muito pesado no orçamento. Então, fazendo isso, você alivia o orçamento, permite que esse dinheiro seja usado de outra forma, enfim. Então, o Eduardo ele fundou a Revolução Solar e ele, por muito tempo, carregou aquela iniciativa. A partir do momento que ele foi crescendo, eu vi o trabalho dele, conheci o trabalho dele, comecei a acompanhar, principalmente foi durante a pandemia que isso aconteceu, e eu comecei a contribuir com a cooperativa, com a Revolução Solar de várias formas, até um momento que ele me pediu que fosse fazer parte do board do conselho, né? Conselho enfim, de gestores e eu fiquei assim super emocionado com aquilo. E o mais interessante, né, foi o trabalho que não me deu salário, não me deu estrutura, não me deu títulos bonitos e foi o que para mim foi o mais importante. É bacana te ouvir, porque é isso, né? Pegando a história que você acaba de contar, boa parte da tua trajetória pessoal e profissional, e você pegar esse um momento como o momento mais elétrico da vida, porque tem significado. A gente está falando aqui de Eduardo Ávila, tem uma curiosidade. Eduardo Ávila, exato. Eu convidei o Eduardo para vir aqui, já fiz esse convite, e aí o Eduardo preferiu ir para os Estados Unidos dar lá mas não tirar. Quando ele voltar, mas aí o passe fica mais alto, mas tudo bem, vai. Eduardo, o convite está feito novamente. Eu peço desculpas, esqueci o nome, encontrei na Intersolar a pessoa que está na gestão ali, é uma moça, e não vou arriscar, porque eu vou errar. Mas tudo bem, mas vou voltar. A gente conversou ali na entrada e o convite vai ser feito para que venha contar. Essa história da Revolução Solar é muito, muito, muito bacana. Bom, gente, é isso. Papo final nosso aqui. Mais um Diário de uma Vida Elétrica para a conta. Queria aproveitar para agradecer ao nosso time aqui da Fontana Filmes, que faz aí com a gente esse trabalho, faz a edição, né, faz a produção, prepara tudo isso aqui para que a gente possa contar essas histórias. Agradecer a Mágica Marketing Empresarial, que é a nossa empresa de marketing também, que ajuda a gente a divulgar, a fazer todo esse trabalho. Agradecer, Nelson, muito a você pelo tempo, pela disponibilidade, agradecer as meninas que estão aqui, vocês não estão vendo, mas está no making-off aqui, está do outro lado das câmeras ali, por permitir, proporcionar também que a gente esteja conversando. Muito obrigado por ter vindo, um prazer falar contigo. Eu queria agradecer, e esse trabalho que você faz é bastante interessante, principalmente para os dinossauros que estão aqui. É interessante a gente conhecer histórias de vida de outros parceiros que lutaram. Eu até te mencionei o Rubens Brandt da... O Rubens você mencionou, mas eu acho que ele ficou te imitando. Não, ao contrário. Você falou que você ia, assim, você foi para a empresa, ele foi... A gente teve realmente trajetórias muito parecidas. Eu fui para a Suécia, ele também foi. Eu fui para a França, ele também foi, mas como ele é um pouco mais novo, ele foi alguns anos depois. Não é que ele me imitou, não. Não. Só foi mas eu imitaria, se eu pudesse. Mas o Rubens Brandt é um grande parceiro, um grande amigo, e é gostoso a gente ouvir essas histórias, até porque nos dá um pouco da visão de que daquilo que a gente fez, como a gente pode continuar, como a gente pode colaborar, enfim. O trabalho que você faz é bastante interessante. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. Era só o que faltava, né?
Era só o que me faltava. Um abraço, gente. Obrigado pela camiseta. Valeu, gente. Obrigado vocês que acompanharam até aqui. Daqui a pouco tem outro podcast no ar. Segue a gente aí, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Um abraço, valeu. Até mais.